Goiânia. E aqui no estúdio a gente continua a falar sobre o estresse no trabalho, que chega a provocar um esgotamento profissional que, segundo a Organização Mundial de Saúde, vai passar a ser classificado como doença. Quem está batendo um papo comigo sobre essa situação é o diretor do Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado, Eduardo Derrira. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão de estresse no trabalho, manda para o nosso WhatsApp, é o 996311006. Participe que a gente está aguardando a sua participação. Eduardo, agora, se a gente for separar, por exemplo, o trabalho braçal do trabalho mais intelectual, tem uma diferença de nível de estresse? Tem sim, com certeza. Uma vez eu até conversei com um especialista, né, da área da medicina, ele me falou que o estresse ele é muito maior no trabalho intelectual do que no trabalho braçal. Por quê? Por quê? Por um fator primordial. O trabalho braçal ele está muito mais ligado ao desenvolvimento físico também, concorda comigo? Então ele está fazendo atividade física. Quando ele está fazendo atividade física, ele aciona, como se diz, hormônios diferentes da atividade física que dão um outro tipo de prazer. Então ele já está descarregando, vamos dar um exemplo, um pedreiro, por exemplo, se ele está estressado, está com raiva, ele dá uma martelada mais forte, ele já está soltando um pouco daquela tensão, um exemplo. Mais assim, ou menos, mas ele está liberando muita endorfina, entre outros fatores que ajudam ele. Por exemplo, um dos conselhos que a gente dá para as pessoas do trabalho intelectual, que estão muito estressadas, que começam a somatizar isso no corpo, é trabalhar principalmente o lado físico. Deixar de lado alguns vícios e trabalhar o lado físico. Vai fazer uma atividade física, vai mudar um pouco a sua rotina. E o pessoal do trabalho físico, eles já estão praticando uma atividade física, então eles têm um hormônio muito mais na frente daquelas pessoas. Diminui aquele cortisol, que é um hormôniozinho que deixa a gente, que eu falo que é o hormônio do estresse. Agora, a gente estava conversando há pouco sobre essa questão das empresas estarem com essa preocupação. A gente nota que o estresse cada dia aumenta mais nos ambientes de trabalho, mas que as empresas também estão com preocupação de arrumar um ambiente, como a gente viu na reportagem. Mas só esse negócio de arrumar um ambientezinho, tentar, resolve o problema de fato? Não resolve, até porque tem muito colaborador que ele não consegue, ele não tem uma cultura para trabalhar nesse ambiente, digamos assim, mais despojado. Eu andei visitando algumas empresas em São Paulo e uma empresa amiga nossa, lá de um colega nosso, eu não vou falar o nome da empresa, mas ele tem uma prática, para você ter uma ideia, o nome do cargo dele é Gestor da Felicidade. E eles trabalham lá N benefícios. Só que para entrar lá, gasta-se 6 meses de processo seletivo para ver se a pessoa tem a cultura de trabalhar com aqueles benefícios. Em off, até a gente estava conversando sobre um primo meu que trabalha numa empresa muito conhecida mundialmente e lá tem N benefícios. Ele já me fala que ele nem liga mais para esses benefícios. O pessoal já faz parte do dia a dia, então é tranquilo. Para ele já é comum ter refeição de tanto em tanto tempo, você ter atividades físicas dentro da empresa e tal. Mas ele está focado o tempo inteiro em resultado. Porque... Ou seja, o estresse é uma constante, Sim. mesmo tendo os benefícios oferecidos pela empresa Sim. que em outro momento você poderia achar muito atraentes, naquele momento não está resolvendo a parte pessoal da Você tem uma ideia, Michele? Tem um programa nos Estados Unidos, né, que o pessoal está adotando, que é assim. Você tem todos os benefícios dentro da empresa, você tem um ambiente maravilhoso, só que não bateu meta no primeiro mês, você já tem que ter uma DR com seu chefe e explicar o porquê. DR nunca é bom. Nunca é bom. Em situação nenhuma. Em situação nenhuma. Segundo mês, não bateu meta? Também. Terceiro mês, não bateu, o seu sistema já trava, não precisa ninguém te falar que você está demitido. Você já sabe. Já pode pegar suas coisinhas, levantar e despedir do pessoal. Só para você ter uma ideia. Então, você tem todo o ambiente, mas a pressão... Você estava falando aqui dos sintomas, né? Sim. No outro bloco, aí a gente está com uma participação da telespectadora da Giselene. Olha aqui, ela diz o seguinte: estou com todos esses sintomas, o que eu faço? Quem que eu procuro para resolver isso? Qual é o nome dela? Giselene. Giselene, tudo bem? Primeira coisa que você tem que fazer veja todos os sintomas que está somatizando no teu corpo: estresse, irritação, falta de vontade para fazer as coisas dentro do ambiente de trabalho. Procura um profissional da psicologia. O psicólogo é o profissional a ser procurado, o terapeuta. E aí, no ambiente seguro da psicologia, ele pode entrar junto com um psiquiatra também, com tratamentos medicamentosos, junto com a psicoterapia. Dependendo do nível, né, do estresse, do problema Exatamente. da pessoa, precisa de medicação. Exatamente. Né? Aí, dependendo do nível, ela entra em medicação e em tratamento psicológico. E a empresa tem que estar sabendo disso também. É bom estar comunicando com a empresa, porque até tem o Código Internacional de Doenças, o CID, já está pronto. Tá certo. Tem mais uma participação aqui. Olha só,
Meu nome é Leusivan. Obrigada, Leusivan. Gente, fala de onde vocês estão mandando a participação pra gente, que nós queremos saber, tá? Tá falando o seguinte, minha pergunta é, café demais pode ter ligação ao estresse no trabalho? Sou muito ansioso, mas bebo muito café. Sim. E tem café e tem outras coisinhas que às vezes as pessoas começam a pegar como gancho no trabalho, né? Para dar conta do batidão. E aí? Como escape, né? Então, excesso de café, excesso Vira de vício, né? álcool, cigarro, né? Todo excesso, todo vício é um sintoma, sim. E nesse caso, por exemplo, qual que seria a sugestão, Eduardo? Vamos dar umas dicas aqui para quem já está com uns probleminhas no trabalho. Por exemplo, eu tenho, vamos colocar exemplos, a pessoa tem um colega com quem ela tem dificuldade de trabalhar, mas ela tem que lidar com ele todo dia. E isso vai provocando uma tensão, um estresse. Como lidar com esse tipo de situação? Primeira coisa é buscar conhecimento em inteligência emocional, né? Trabalhos que aliviem esse estresse e encarar o trabalho como algo prazeroso que te traga realização. Então, o RH da empresa ele tem por obrigação, junto aos colaboradores e à direção da empresa, a levar o funcionário um ambiente gostoso de se trabalhar, desafiador, porém não estressante em termos de cobrança. Não estou falando, pessoal, ambiente só físico, eu estou falando ambiente de comunicação, líder, chefe com o seu pessoal. O jeito de falar Exatamente. Com o colega, com o chefe e vice-versa, de passar a mensagem. A cobrança ela pode ter, ela deve ter, para ter resultado a empresa vive de resultado. Só que forma que você está passando isso para os seus colaboradores? Né? Ah, mas eu estou falando, é o meu jeito de falar. Tá, mas esse jeito de falar está atingindo de que forma o seu pessoal? Daqui a pouco você pode ter problemas seríssimos de afastamento. Você vê uma diferença na liderança feminina da masculina, Eduardo? Tem uma diferença na prática? Percebe? Dos dois lados. O hormônio é diferente, masculino e feminino. Pois é, mas isso assim na prática dá uma diferença na forma de liderar da mulher, da forma do homem? Tem uma forma de liderar diferente. Só que a mulher também tem mais tato para alguma coisa, né? Para várias coisas. Então a mulher às vezes tem mais tato para lidar com as pessoas pelo instinto materno que ela tem. Então ela consegue muito bem trabalhar isso dentro do ambiente de trabalho na forma de relacionar. E o homem às vezes ele é um pouco mais prático, ele não tem tanto esse instinto, ele é um pouco mais prático, então ele pode cobrar de uma forma mais veemente. Tá. E ambientes competitivos são vilões quando o assunto é estresse no trabalho? Porque tem em muitos lugares, às vezes você tem o colega e tudo, mas vocês estão numa mesma função em que rola competição, né? Além da meta, vocês têm da competição. Ambientes competitivos atrapalham aí a tranquilidade da pessoa, aumentam o estresse? Ajudam e atrapalham. Pessoal, é muito interessante a gente fazer uma ligação. A competitividade no trabalho ela é necessária. E tem gente que é movido por ela, né? Sim, você pode criar essa necessidade, deve criar em equipes comerciais, por exemplo, tá? Só que o nível de maturidade das pessoas tem que casar com o nível de cobrança. Então, os empresários, os líderes, têm que começar a trabalhar isso. De que forma que eu estou cobrando e o meu pessoal? Qual que é a maturidade do pessoal para entender essa cobrança? Dependendo do nível da maturidade, o nível da cobrança tem que ser diferente. Bom, para a gente encerrar aqui, conta qual é o momento... Vou colocar mais uma participação só para não dizer que eu estou sendo má, hein, Claudinice? Estou colocando em cima da hora. Como evitar o estresse no dia a dia? Tá, vamos colocar umas dicas, então, facinhas para todo mundo tentar ficar bem, assim, pelo menos o básico. E aí, como eu ia falando para encerrar, acho que já combina com esse assunto, o que as pessoas podem fazer para... terem uma tranquilidade, mas e descobrirem um momento assim, estou estressado, preciso procurar um médico. Qual é o momento de falar assim, não, agora não está bom? Primeira coisa, momento de se procurar um médico, quando você começa a somatizar o teu corpo. Então você começa a ter uma irritabilidade maior, falta de paciência, falta de vontade de trabalhar, o teu corpo começa a dar sinais de distúrbios gastrointestinais, dor de cabeça, excesso de café, excesso de desculpa. E o nível de ansiedade por causa do trabalho está grande. Então você começa a falta de sono, falta de libido, falta de... Ou seja, o distúrbio no organismo. Começou a dar muito problema, procura um especialista. Vai no psicólogo, mas não deixa ficar, pessoal, a dica que eu dou não deixa passar muito do nível, não. Começou, procura um psicólogo, procura uma terapia para poder fazer o diagnóstico de forma correta. É só o psicólogo e o terapeuta que podem fazer esse diagnóstico de forma correta. E falar em dicas, né, como se diz, eu também
todos nós hoje, como a porcentagem... Eu vou te interromper antes de você finalizar com a dica, só porque a gente está com participação de Goiatuba. Um abraço para o pessoal de Goiatuba. Não, a gente participa do Brasil todo, Eduardo. Legal. Olha só, Rosiclei aproveita para falar o seguinte, e quando a gente não encontra uma empresa com essa empatia emocional que a gente falou agora há pouco, a gente deve se demitir para que o estresse não nos prejudique? Porque tem hora que você está tão estressado, sim. E aí? Pede para sair? Se você tiver condições e começar a organizar a sua carreira para tal, sim, por que não? Você não é obrigado a ficar onde você não gosta. E o medo, às vezes, faz a pessoa ficar um pouco pior. Exatamente. Então, agora pode terminar com as dicas. Gente, ó, agora deu. Agora deu. É porque nós estávamos conversando aqui, pessoal, que nós todos sofremos disso. A porcentagem de brasileiros hoje que sofrem com essa síndrome, com esse estresse do trabalho é muito alta. Inclusive, eu mesmo já tive, como se diz, sintomas disso em vários trabalhos que eu passei. São 20 anos que eu trabalho com isso e falo para as pessoas. Se você deixar de fazer as suas atividades físicas, de fazer a sua atividade do seu dia a dia, dê muita atenção para isso. Principalmente, comece a cortar os vícios, comece a encarar o seu trabalho como algo prazeroso que vai buscar a tua carreira. Como fazer isso? O trabalho é um meio, mas o seu objetivo de vida tem que vir à frente. Qual que é o seu objetivo de vida? É comprar uma casa, dar uma vida boa para a sua família? Não sei, cada um tem o seu. Então, a partir desse momento, você começa a contar, poxa, isso vale a pena para mim? E começa a encarar o trabalho como uma coisa prazerosa para o seu objetivo e faça atividades físicas, tá, pessoal? Viva a vida, saia, namore, faça as coisas que te dê prazer. Não abre mão dessas coisas. Se você ficar só casa, trabalho, trabalho, casa, a propensão disso acontecer é muito maior. Aí, beleza, Eduardo Derrira, que é especialista em RH, dando essas dicas pra gente tentar ficar mais tranquilo, diminuir esse estresse do dia a dia, que tá todo mundo meio que sujeito, né, Eduardo? Todo mundo. Muito obrigado, meu querido. Uma ótima tarde. Eu tenho a tarde. agradecer sempre ao convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, pessoal. Obrigado,